aqui com a doutora Leiriane, tá recebendo a gente. Ela é ginecologista e obstetra. Tem um consultório muito legal, que é onde nós estamos, aqui em São Bernardo. Obrigada por estar recebendo a gente. Obrigada, Jéssica. Eu sou médica, ginecologista. Nós trabalhamos aqui no consultório que é o Espaço da Mulher. Que é em São Bernardo do Campo. Em São Bernardo do Campo, aqui é um consultório voltado à obstetrícia e ginecologia. Fazemos obstetrícia de alto risco também. E eu também trabalho na Prefeitura de Diadema, Prefeitura de Santo André, Hospital da Mulher, onde a gente faz o pré-natal de alto risco, ambulatório, e prestamos serviço para outros convênios. Por isso que eu trouxe a doutora Leiriane aqui, porque como eu tive uma gravidez de alto risco, gravidez gemelar, ela já é alto risco por ser gemelar. Sem dúvida, a pessoa nunca espera que vai engravidar de gêmeos. Não. Muitas até querem, mas não são todas que têm essa capacidade. Existe a influência genética, se a pessoa foi submetida a uma fertilização in vitro, que é muito comum hoje em dia. Muito comum. Então, gêmeos e trigêmeos, né, são comuns hoje. Só que por que ela passa a ser uma gestação de alto risco? Primeiro que quando a mulher engravida, ela já sai de uma situação basal, cômoda, para uma situação de risco, que ela vai dividir todo o sistema, todo o organismo dela, né, cardíaco, gastro, tudo com uma outra pessoa. Imagina com dois dentro. Então ela sai de uma situação de baixo risco, de uma gestação normal, por uma situação de alto risco. Porque gemelaridade é alto risco. O útero cresce demais, risco de prematuridade. Que foi o meu caso. Exatamente. Então o neném antecipa, nasce antes, trabalho de parto prematuro. Tudo isso conta, fora as próprias doenças que ela poderia desenvolver na gestação, como pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, hipotireoidismo. Eu tenho hipotireoidismo. Você já tem antes de... Eu já tenho há 10 anos. Exatamente. Já. Pessoas que têm hipotireoidismo ou alguma disfunção na tireoide. Sim. Tem um cuidado especial na gestação, independente de ser gemelar ou não. Sim, veja bem, a pessoa que tem hipotireoidismo ou qualquer outro, o hiper, né, tem maior risco de abortamento. E ela pode ter trabalho de parto prematuro também, e às vezes ela tem mais até dificuldade de engravidar. Então é importante que a tireoide esteja controlada, com medicação, tudo bonitinho, que os níveis hormonais estejam normais, para que ela tenha uma gestação saudável, não tenha risco de abortamento, nada. Agora, a gemelaridade, independente do hipotireoidismo, só por ela mesma já pode dar problema. Eclâmpsia, rotura prematura de membranas, tudo isso é prematuridade, porque os bebês nascem muito novinhos, vão para uma UTI neonatal, então tem que ter toda a parte de cuidado neonatal. É importante que a gestante seja acompanhada em hospital que tenha uma UTI para receber bebês prematuros. A minha maior dúvida, assim, a minha maior preocupação era escolher uma maternidade que tivesse em UTI. Elas não foram para UTI. Nem precisaram. Nossa, isso é muito bom. De 34 semanas. Mas 34 semanas já é o limite, né? O divisor de água. E aí, como eu tomei as injeções, né, gente? Eu tomei uma injeção com 2 injeções, uma com 30 semanas, outra no outro dia, eu não lembro o nome. É o Celestone e Soluspan. Na realidade, tem o Celestone e Soluspan, tem a dexametasona, mas você usa... São corticoides, exatamente, usa o corticoide para acelerar a maturidade pulmonar, para ter menos risco quando os bebezinhos nascem. Isso, eu tomei as 2 injeções, tomei 4 doses, e por isso eu acho que era esse motivo delas não terem ido para UTI, porque elas nasceram bem. Mas que nasceram bem pequenininhas, a Mel nasceu com 1,7 kg. Nossa, pequenininha. E a Anne 2,100. Então elas foram pro quarto, assim, direto. Que bom, graças a Deus. Mas o corticoide faz milagre, realmente. Faz milagre. Ele realmente... No finalzinho, ele... A partir de 34 semanas, você já não inibe o trabalho de parto prematuro. Os bebês já têm menos risco, né, de membrana hialina. Só que se tem um cuidado, como você teve no seu pré-natal, vai muito tranquilo, graças a Deus. E por isso que é muito importante o pré-natal, né? A gente, quando faz o pré-natal de alto risco, a frequência das consultas ela é menor do que um pré-natal de baixo risco. Então, no pré-natal de baixo risco, você recebe a visita da paciente a cada 4 semanas. No de alto risco, a cada 15 dias, ou no máximo 3 semanas. No finalzinho é semanal. E tem casos que vão para o consultório 2 vezes por semana.
Ah, entendi, para acompanhar bem Para pertinho, acompanhar, né? E a gente sabe que são necessários alguns exames, você tem que ter um contato muito gostoso com o seu médico para ele estar sempre à sua disposição e esclarecer as suas dúvidas. Eu tinha até o telefone do médico, Precisa. que foi no meu caso, que ela é amiga do meu médico. Ah, por sinal. Eu tinha o telefone dele, qualquer coisa que aparecia ele me respondia, porque precisa, né? A gente, ainda mais mãe de primeira viagem. Você fala das alterações físicas, né? A barriga cresce mais, talvez não tenha sido o seu caso, porque você é pequenininha, mas assim, existe a parte psicológica da mãe. Muitas vezes ela não estava preparada para uma gestação gemelar, ela cai em desespero, precisa ficar segura, cai em depressão, que é muito comum, e precisa ver se essa gestação é a primeira ou não. Eu tive uma paciente grávida pela 14ª vez, e a última foi gemelar. 16 filhos. Exatamente. 16 filhos no total, e ela estava com 44 anos. Então foi uma gravidez que apareceu sem ela esperar. Você imagina o choque, a pessoa fica, meu Deus, ela já acha que depois dos 40 não vai engravidar. Cuidado. Engravida. A minha sogra, a mãe do meu marido, engravidou na menopausa. Exatamente. Tava entrando na menopausa e foi o período que ela engravidou. Acho que ela engravidou com 44, né? Por aí. E pode ser. E a minha cunhadinha Mirella é adolescente, né? Então, eu já tive uma paciente que engravidou aos 48 anos, achando que não engravidaria por causa da idade, e o caçula dela tinha 18. E qual que é a data limite, assim, pra uma gravidez não ser de alto risco? A idade limite, com quantos anos a mãe pode engravidar seguramente? Até 35, se você for ao pé da letra. Sem riscos, até 35, ao redor de... Hoje a gente dispõe de outros recursos para você fazer diagnóstico precoce de patologias intraútero, só que assim... Para não ter problema, estatisticamente até 35. A partir dos 35 anos, a gestante é chamada de gestante tardia, que ela já está demorando um pouquinho, mas aí já aumenta riscos. E a partir dos 40, aumenta mais ainda. Isso a gente fala de estatística, não quer dizer na prática. Hoje eu faço pré-natal de uma paciente aos 43 anos, é a primeira gestação dela, ela está super saudável, não tem problema. A outra de 41... Não é regra, né? Não é regra. Até mesmo porque cada corpo é um corpo, né? Exatamente, vem muito da genética, do estilo de vida que a pessoa leva. Então vamos supor que ela é uma pessoa fitness, ela é uma pessoa saudável, se alimenta direitinho, então não vai ter problema. Agora, é uma pessoa que já tem problemas de pressão alta, diabetes, obesidade. Aí às vezes até novinha vai ter problema. Exatamente, e o tabagismo, e hoje que aumentou muito entre as meninas é o uso de drogas. Então está sendo um problema para a gente que trabalha em serviço público, principalmente um problema de saúde pública. E essa questão da pré-eclâmpsia, ela é uma coisa que a mãe pode evitar, porque eu tenho duas amigas, a Dani e a Paloma, beijo meninas, beijo, que são amigas muito queridas, que as duas nenéns nasceram de 31 semanas. E as duas jovens, não tinham pressão alta até então, e foram descobrir, assim, começou a subir pressão, internou, nasceu o neném. Prematuro assim, extremo, porque a criança nasceu muito pequena, né? Hoje em dia as duas estão maravilhosas e lindas, grandes. Mas essa é a definição mesmo da antiga doença hipertensiva específica da gravidez. Que hoje a gente chama de pré-eclâmpsia, que é uma doença que dá geralmente em primigesta, a menina que está grávida pela primeira vez, que nunca teve pressão alta, porque é como se fosse o hormônio da gravidez causando isso. E se ela tiver na genética o histórico de hipertensão, então a mãe é hipertensa, a avó é hipertensa, ela vai ter mais tendência mesmo. E o cuidado é justamente que essa alteração é hormonal, então dependendo do pico hipertensivo, tira o bebê que passa. Foi o caso delas. O tratamento é interromper a gestação. E aí, graças a Deus, interromperam, né, num momento que já dava para interromper. Exato. Agora, se a pessoa já é obesa, já tem a pressão alta, então ela pode fazer a pré-eclâmpsia super ajuntada. Ela já tem a pressão alta e faz a pressão alta por causa da gestação. Ela soma dois problemas. Se ela é fumante, sedentária, tem colesterol alto, tem uma série de problemas, então ela está pedindo para fazer uma pré-eclâmpsia. Você fala assim, tem como evitar? Ela pode ser super magrinha e tal. Ela pode desenvolver pela gestação. Então o que seria prevenção? Pré-natal em primeiro lugar, exames em dia, e através do ultrassom inicial
especial hoje o Doppler. A gente já vê pelo Doppler, pelo fluxo das artérias uterinas, se ela já está predispondo a possível alteração no futuro da gestação. Então a pessoa que faz o acompanhamento médico, com certeza o médico vai dar alguma medicação, que a gente usa o ácido acestil salicílico, o estilo de vida, dieta, exercício e controles. Então às vezes a paciente apresenta alteração já no exame de urina. Elimina proteína. Aí você fala, mas a pressão tá normal, tá tudo bem, tá eliminando proteína? Opa, antena ligada, porque ela pode vir a ter problema. Se ela incha demais, retém líquido, começa a ter problema de creatinina, ela vai meio que predizendo que ela vai fazer alguma coisa. Muita dor de estômago também. Então às vezes a pessoa fala, eu tenho gastrite, trato com omeprazol, eu tomo omeprazol. Ela pode estar camuflando uma doença hipertensiva. Outra, o bebê não cresce como deveria. Ela faz uma restrição de crescimento. As duas nasceram bem pequenininhas. Você já desconfia pelo ultrassom. Doppler alterado, restrição de crescimento, vai dar problema. Então por isso que é importante o acompanhamento de pré-natal. Quem não tem essa consciência, muitas vezes aparece no pronto-socorro já na pré-eclâmpsia ou na eclâmpsia. A eclâmpsia é quando convulsiona. A paciente chega convulsionando. E aí o bebê pode a óbito ou não, depende do tempo que ela levar para ser socorrida. Entendi. Então é uma questão de tempo. Agora, se ela já faz acompanhamento pré-natal, o médico já desconfia que alguma coisa vai dar errado, já começa a tratar, a pressão começa a subir. E uma coisa que é importante, Jéssica, é no primeiro dia da consulta, mediu a pressão. O nível já está um pouquinho mais acima do normal, que ela fala, a minha pressão sempre foi 9/6. Você começa com 12/8, você, mas sempre foi 9/6, então vamos observar. Ela pode também fazer uma pré-eclâmpsia. E aí, essas minhas amigas, no caso de pessoas que tiveram uma pré-eclâmpsia, elas podem ter outra gravidez com pré-eclâmpsia? O risco é muito alto ou não tem relação? A pessoa que teve pré-eclâmpsia pura, muitas vezes ela ganhou neném, tirou o bebê, acabou o problema, nunca mais vai ter nada. Agora, pode ser que ela fique hipertensa. Entendi. E se ela continuar hipertensa, com certeza ela vai ter que cuidar para uma próxima gestação. Mas se continuou com a pressão normal, pode ser que Se eu falar que não tem risco, é mentira. Estatisticamente, a pré-eclâmpsia aparece mais em primigesta. Tá. Então a gente brinca que raia não cai duas vezes no mesmo lugar, a granada não cai duas vezes no mesmo lugar. Mas ela pode acontecer. E ela, quando fala no início do pré-natal, sua gravidez foi tranquila, a primeira não, eu tive pré-eclâmpsia. Você já teve, pode ter de novo, pode ter outra alteração. Entendi. Hoje o que é muito comum também é o diabetes gestacional. Isso, também ia perguntar. Também tem uma amiga que o bebezinho não por causa da diabetes, ela não sabia. Então, o diabetes mellitus, o diabetes gestacional, hoje ele já está muito comum pelo estilo de vida da pessoa, alimentação e conta a genética. Eu sempre brinco, filho de peixe, peixinho é. Filho de diabético, não é diabético ainda, mas vai ser. Entendi. Então é melhor pensar que erra menos. Já faz uma dieta adequada. O primeiro exame lá do pré-natal, da primeira consulta de glicemia de jejum, já acende a luzinha vermelha. Entendi. Aí a pessoa fala, mas eu não tenho diabetes. Ah, mas está com 98 de jejum, já é considerada uma diabética gestacional. Tem que fazer dieta. Nem todo diabetes vai ter que entrar com insulina. E hoje a gente já está entrando até com a metformina, que é uma medicação usada para tratamento de diabetes, na gestação. Esse protocolo é novo. Se você olhar nas medicações, ainda a metformina seria não indicada na gestação. Só que alguns estudos já dentro da faculdade mostram que ela está sendo segura. Então você pode manter, porque a droga de escolha para tratar diabetes gestacional é a insulina. Quando você fala para a paciente, você vai ter que usar insulina, ela se desespera. Por quê? Eu não quero levar agulhada, eu não quero levar picada. Então, deu suspeita de diabetes, ela é encaminhada para alto risco. Entendi. Então pode ser numa unidade básica, pode ser no convênio, já é encaminhada para o pré-natal de alto risco. Aí a gente faz aquele famoso teste do docinho, do melado. Eu fiz. Teste. Todas as gestações fazem. Fazem, sim. Antigamente não se fazia, antigamente a gente só fazia em quem tinha uma tendência e tal. Hoje, praticamente todo mundo está fazendo. Eu fiz. Tem que fazer por causa disso. O que acontece com o diabetes é uma doença silenciosa.
E é uma das causas mais frequentes de óbito intraútero. Então o bebezinho morre sem ninguém saber por quê. Foi o que aconteceu com uma amiga minha, tava com 8 meses já. Exatamente, e você pensa, aí você quer arrumar alguma justificativa, mas o diabetes, por ser uma doença silenciosa, é uma das causas do óbito intraútero sem diagnóstico. E é o tipo de coisa das pacientes que já são diabéticas, elas já sabem, engravidou, vai para o pré-natal de alto risco, insulina, não pode engordar, tem uma série de restrições. Às vezes fica internada. E outra, o corticoide, então tem pacientes com doenças autoimunes que usam o corticoide aumenta a glicemia, faz o diabetes. Então quem Você já tem tem que tratar. diabetes tem que tomar cuidado. Então uma mãe que tem gravidez gemelar, E aí, fica naquele diabetes, né? nossa, aí você já tem 2 problemas. A gemelaridade para cuidar de 2 bebês, mais o diabetes. E o que acontece com o diabetes? Descompensado, o bebê cresce demais. Então nasce aqueles bebezões, 4 quilos. 5, que todo mundo acha lindo, mas é um bebezinho que vai ter problema. Entendi. Ele cresceu demais, está acostumado com os níveis lá em cima de açúcar da mãe, quando nasce, acaba o açúcar dele. Só que o pâncreas está acostumado a produzir insulina para aquele açúcar. Entendi. Aí ele faz o contrário do diabetes quando ele nasce. Ele faz a hipoglicemia e não a hiper. Aí o bebezinho de diabética fica sendo picado toda hora. E todo mundo, ai, tadinho, mas tem que controlar. Então aquele bebê de 4 quilos, 4,5 quilos, 5 quilos. Eu fiz o parto de uma diabética descompensadíssima uma vez, lá no Hospital da Mulher. O bebezinho nasceu com 5,5 quilos, 55 centímetros, quase do meu tamanho. Quase do meu tamanho. Nossa, então o que aconteceu? Ele foi direto para UTI. Faz controle de destro, tem que compensar, porque o pâncreas dele fica funcionando além do que deveria. Então, veja bem, a vida, né, Jéssica, já tem que ter cuidados. Uma grávida de gêmeos com diabetes tem que ter mais cuidado ainda, com qualquer patologia, porque a gente sempre fala que está por um fio. E gestante, você pode perceber que qualquer outro profissional que não obstetra enxerga a gestante como um alien. Ortopedista, fraturou o pé, não sei o que, vai pro obstetra, porque tá grávida. Pode passar remédio? Pergunta pro seu médico. Então a gestante, quem cuida da pressão alta? É o obstetra. Do diabetes, é o obstetra. Da fratura, da colagenose, do hipodiabetes, porque ela tá grávida. Então a gente acaba fazendo de tudo um pouco, cuidando de todas as patologias. Eu também, baixou minha imunidade, saiu feridinha na boca, legal? E outra, o outro profissional vai ficar com receio. Se você aparecer no pronto-socorro e tiver com infecção urinária, ele vai falar, procura o seu obstetra. Mas é aqui o hospital mais próximo, procura o seu obstetra, porque todo mundo tem medo de medicar a gestante. E por quê? Porque não é só uma pessoa, são 2 ou 3. Então você tem que ter todo esse controle, esse estudo. E também não adianta generalizar, cada caso é um caso. A gente sabe que, imagina depois que nascem os gêmeos, e a amamentação, como é que fica? Vamos falar disso agora. Estamos no agosto dourado, né? Que é o mês da amamentação, da conscientização da amamentação, o quanto ela é importante. Eu te pergunto, como é que foi amamentar 2? Uma pergunta que sempre me fazem no canal, nunca falei no canal. Gente, é uma loucura, porque eu amamentava, elas nasceram muito pequenas, então desde o primeiro dia entraram com complemento. Sim. Né, porque elas não foram pra UTI, mas elas ficaram na incubadora pra observação, né, pra ver direitinho. E aí eu também, até vim leite, elas não podiam esperar. Então eu amamentava e complementava. Então eu amamentava 2, complementava, só que a gente conseguiu até os 2 meses, porque eu fisicamente não consegui mais. Exatamente, então amamentar sozinha, exatamente. A gente sempre fala assim, as propriedades do leite materno, não tem laboratório, indústria farmacêutica, qualquer indústria que faça igual o leite materno. Na parte de anticorpos, imunoglobulinas, só o papai do céu que criou. Não tem como sintetizar muita coisa em laboratório. Mas o que ninguém vai morrer de fome, então você usa o complemento. Eu tive o privilégio de amamentar meu filho 2 anos e 18 dias. E por que eu contei? Porque teve uma hora que ele não quis mais. E a minha mama cheia de leite. E ele não queria mais. E dói demais, aquela mama túrgida, cheia de leite. Então eu doei leite para vários hospitais, onde eu trabalhava na época. Tem todo um critério para armazenar o leite materno, mas você pode reutilizar. Doe para o banco de leite.
vão buscar na residência. Existe um serviço, porque a gente precisa desse leite para os prematuros de hospital, que a mãe não pode amamentar, que a mãe às vezes está em coma por causa de uma eclâmpsia, uma sepsis, uma infecção generalizada. Então precisamos de leite no banco de leite. Quem tem bastante leite é só doar. Tem um telefone, eu não me lembro agora, mas é só ligar. Vou deixar para vocês embaixo o telefone. Exatamente, tem todo um critério para avaliar se o leite está bom, se tem toda a quantidade de proteína, de gordura que o bebê precisa. Então doe o leite quem puder doar. E no meu caso, eu tive o privilégio de amamentar 2 anos e 18 dias. Doava leite porque ele ia para a escolinha, eu guardava o leite para mandar no dia seguinte. E quando eu não tinha condição de guardar, eu pegava o frasco no hospital e eu tirava, que eu tinha uma bombinha elétrica que eu levava para onde eu ia para tirar. Agora, é normal, Jéssica, quem amamenta gêmeos ou trigêmeos, que a produção não dá conta. Ou que nasce muito prematuro. Que nasce muito prematuro e o bebê fica restrito e a mãe não tem aquele estímulo para amamentar. E o bebezinho muito pequeno, ele tem dificuldade para mamar ou não? Tem, para succionar, né? Ele vai aprender. Às vezes ele não tem a pega adequada, porque é pouquinho, muito pequenininho. Pequena, foi o que aconteceu comigo. Exatamente, também. Mas eles põem sondinha, eles dão no copinho. Eu digo que o berçário, a UTI neonatal principalmente, faz milagres. Eles são anjos, quem trabalha. Porque eles fazem, assim, verdadeiros milagres. Você vê aquele bebezinho, às vezes, de 16 centímetros, que é mais gerado fora do útero do que dentro. E para alimentar, pegar uma veia, passar uma sonda, é que nem fio de cabelo, quase. Então eles fazem milagres. Agora, eles tiram o leite, para isso tem o banco de leite. Nós não incentivamos, é até bom falar no seu canal, o aleitamento cruzado. O que é isso? Exatamente. Dois tipos? Não. O aleitamento cruzado é aquele aleitamento que a mãe amamenta o filho dela, aí a vizinha não está conseguindo amamentar e ela vai lá e amamenta o filho da vizinha. Eu não sabia. Sim, por quê? Isso é uma prática antiga, né? É uma prática antiga, exato, mas hoje não se faz mais. O leite que a pessoa doa para o banco de leite, ele é tratado, vamos dizer assim, é como se fosse pasteurizado. Nossa, ele é um leite assim, ele tem que ver as proteínas. Por quê? Algumas infecções passam para a mãe. Então, paciente HIV, ela não pode amamentar. Entendi. Vai passar para o leite e vai contaminar outra criança. Entendi. Entendeu? Então a gente não, hoje é contraindicado. Mas tem pacientes assim que fazem por amor, porque tem muito leite, mas assim, não convém. Porque às vezes até no hospital a gente não consegue controlar isso. Porque até às vezes a pessoa não sabe que tem um problema por dentro. Então, e acaba passando sem querer. Exato. Então, até às vezes dependente de químicas, né? As pacientes que são usuárias de drogas. E a gente tem que tomar cuidado, porque o leite também transmite doença. É uma delícia amamentar, é o aconchego, é o calor, é o contato, é o amor incondicional. Fora que ajuda a emagrecer. Pra gente, quanto mais der de mamar, melhor. Hoje eu quero emagrecer, mas nem com reza brava, jejum, alface eu consigo. Eu emagreci 26 quilos em um ano amamentando. Nossa. Porque o meu filho mamava. E ele ia pra escolinha. Então essa história de que vai pra escolinha, a mãe volta a trabalhar, ele para de amamentar. Mentira. Ele não quer só o leite, ele quer o aconchego, ele quer o cheiro da mãe. Mas acontece de mamães não terem leite, ou a criança não conseguir. Casos específicos, né? Essas exceções, aí sim, a gente tem os leites em pó. E cada criança é uma criança, porque às vezes ela já tem alergia ou intolerância. Então a criança que vomita demais, tem refluxo, que fica toda empipocada, o pediatra vai ver, olha, ela tem alergia à lactose. Exatamente, mas não é a regra, né? Essa é a exceção da regra. Então, aí o pediatra já faz a análise e fala, olha, não pode amamentar, não pode usar esse leite ou aquele. E assim, só um adendo, tem que tomar muito cuidado também, que hoje alguns leites têm muita soja. E a soja é um hormônio natural. E nas meninas, nos bebês femininos, pode estimular receptor de estrógeno e dar mama. Tem que tomar cuidado. Então, infelizmente hoje, muita coisa industrializada, a gente tem os hormônios na carne, no alimento. Então a gente
adulto tem que tomar cuidado, imagina um bebê com um leite bombardeado de hormônio. Por isso que tem que ter um acompanhamento pediátrico assim que nasce também, Tem, né? sempre um bom pediatra, tem, que você confia. sempre tem. Claro, a gente incentiva demais, eu sou a número 1 para incentivar a amamentação pela experiência que eu tive. Não é fácil amamentar. No começo, quem tiver com um bebezinho pequeno assistindo a gente, fala, mas falar é fácil. Não, falar gente, a gente sabe que no começo é bem difícil, né? Fiquei 2 anos sem dormir. Porque meu filho só queria mamar à noite, ele só ficava comigo à noite. Então são 2 anos sem dormir. A gente sabe que a mãe precisa do descanso, precisa do sono, tem que beber muita água, o corpo volta ao normal, o útero volta ao normal, melhora o sangramento pós-parto. Então a amamentação não é só para o bebê, é para a mãe também. Os benefícios por causa dos hormônios, prolactina e ocitocina. A mãe fica satisfeita em amamentar, ela tem o bem-estar. Agora tem que lembrar, cai cabelo de montão. Pode perguntar que todo mundo... Gente, isso volta ao normal. Pele mancha, cuidado com as manchas. Não tomem sol, porque a mancha vira uma tatuagem e fica difícil clarear depois. Então, todos esses cuidados, né? Por isso que é importante, né, Jéssica, sempre procurar um médico. Sempre ter esse acompanhamento, né? Às vezes a gente peca. Mas a minha vizinha tem 10 filhos, sabe mais do que o médico que não tem nenhum. Muito bem, existe um fundo de verdade, talvez até para criação de filhos, porque eu brinco com as minhas pacientes que eu falo, qual que é a receita da vovó? Tem receitas da vovó que funcionam, muito mais do que remédio de última geração, mas isso não é para todo mundo. Porque cada organismo é diferente, cada casa é um caso. Então, sempre ter um médico para ser seu amigo, para chamar de seu, né? É importante. É importante. Um pediatra que passa a ser da família. Eu tenho uma colega, ela que me ajudou com a amamentação, porque às vezes a gente só quer amamentar, mas a criança não quer. Acontece também. E foi acontecendo com meu filho, ele não pegou logo de cara. E para nós mulheres, aquela mama cheia de leite dói demais, dói mais do que a dor de cesárea, eu posso dizer. Eu passei por isso. Então eu digo que a doutora que me ajudou, ela fez milagre com meu filho para aprender a mamar. Porque a criança também, ela nasce sabendo, nasce pelo instinto. Mas às vezes a mama da paciente não favorece. E ela tem que ensinar, é tudo um aprendizado, tanto para a mãe quanto para a criança. Então eu falo, às vezes a pessoa se desespera, a criança grita, ela acha que o filho vai morrer de fome. Não, morrer de fome nenhuma criança morre. Só que assim, a mãe também tem que ter paciência. As mães novinhas, cuidado com a gestação indesejada, porque muitas vezes ela pode ter a psicose puerperal, a tristeza puerperal, a depressão puerperal. Então os cuidados, né, da família, o auxílio do médico, às vezes de psicólogo, de pessoas, de enfermeiras especialistas, que elas também são ótimas para orientar, tem muito mais paciência do que um familiar, esse conjunto, né? E o serviço público tem também, não precisa falar, igual você me disse, eu não tenho convênio, e agora? Tem no serviço público ótimos profissionais, né? Sim, excelentes. Elas têm, assim, grupos de mamães para orientação de amamentação. A gente também orienta, né? Não só no posto de saúde, como nos hospitais públicos. Então, o hospital público não aceita chupeta, não aceita bico de silicone. A mamãe tem que aprender a amamentar. E outra coisa, a gente sabe que cansa, mas não pode ter preguiça, não pode ter má vontade. Eu falo que Deus dá coragem pra gente, porque às vezes eu dormia 1 hora, 2, e no dia seguinte eu tinha que trabalhar o dia inteiro. Porque meu filho ia dormir o dia inteiro na escola e eu trabalhando com aquela cara, mas vem uma força, porque você precisa sobreviver, precisa trabalhar e o seu filho também cuidado. Então, mas assim, todo o serviço público tem tudo isso. Nos hospitais públicos existe o grupo de gestantes, o grupo das puérperas. É só buscar informação. Então às vezes a pessoa não sabe que ela pode conhecer a maternidade antes de ganhar neném. O pai acompanha em todos os partos. Hoje é lei, o pai ou o familiar que a gestante desejar tem que estar presente na hora do parto. Então às vezes é falta só de informação. E no meu caso que tenho prótese de silicone, acontece de ter pessoas que fez alguma cirurgia nos seios que pode prejudicar a amamentação, porque no meu caso não prejudicou nada. Não, a prótese de silicone não só prejudica. Colocada, exatamente. Né? Por quê? Porque ela não corta os canalículos
os ductos lactóforos. E simplesmente o médico coloca o silicone ou embaixo da glândula ou embaixo do músculo. Então não afeta em nada a lactação. O problema, sim, é quando a paciente faz a famosa mastoplastia ou a mamoplastia redutora, que corta. Então você tem um canal, ele é cortado, o ducto lactóforo, ele é cortado, mas eles são fininhos, eles são um monte, vão todos cortados. Na hora que o leite é formado, ele não tem aquele caminho. Entendi. Ele não tem a vazão. Pela natureza, alguns ductos são formados, eu vou dizer, são recanalizados. Então, a água sempre vai encontrar um caminho, o leite também. Só que dependendo da época que ela fez a cirurgia, do tipo de técnica usada, muitas vezes a mama enche e ela não vai ter vazão. Aí é uma dor absurda, febre, infecção, galactocele, que são cavernas de leite que o médico às vezes tem que drenar. Então, veja bem, quem já tem a plástica de mama, cuidado, pode amamentar? Pode. Eu já tive casos de pacientes com plástica, de mastoplastia, mamoplastia redutora, que conseguiram amamentar, mas não é sempre. Então, cuidado, se a mama começar a encher, às vezes a paciente fica preocupada com a estética, fala, pô, já operei a mama e agora vai cair tudo. E outra, nunca amamente de um lado só. A mama vai crescer mais de um lado do que do outro e não volta ao normal. Existe todo mundo, volta ao normal, não volta. Aí só plástica. Cirurgia plástica. Então, cuidado com isso. Agora, isso a gente só vai descobrir na hora que ela tentar amamentar. Se a gente perceber que não vai vir leite, o leite não vai descer, suspende a lactação. Entendi. Porque senão ela vai sofrer. Ela vai sofrer e dói muito. Dói demais. Então não vale a pena. Eu acho que não precisa sentir dor. Tem como suprimir a lactação, enfaixamento, medicação, e aí sim ela vai complementar, vai usar o leite que foi feito. Ah, mas a criança não vai ter todas as imunoglobulinas. Paciência. Vai ter imunoglobulina, vai ter a vacina, vai ter anticorpo, mas claro. Tem casos que não tem casos que não tem. Infelizmente. Agora, geralmente, quem já faz uma plástica de mama, já tem filho, ou não está pensando em engravidar. Porque ela sabe que se ela engravidar, vai mudar a cirurgia plástica. A mama vai crescer, pode manchar e vai ter a dificuldade de amamentação. Agora, quem já tem a prole constituída pode fazer a cirurgia plástica. O que acontece às vezes é as meninas de 18 anos quererem fazer plástica porque tem as mamas muito volumosas, a gigantomastia, e aí ela faz a cirurgia plástica com 18, 20 anos e só vai engravidar com 35. Aí não dá para prever se vai dar certo ou não. Tem casos que dá. Realmente eu já vi pacientes amamentando, às vezes com um pouquinho de dificuldade, mas que nem eu falei, o leite acha o caminho, vaza, tem a vazão, mas tem casos que infelizmente não, então ela já tem que estar preparada também. Agora o silicone, graças a Deus, não eu tive bastante leite. Então tá bom, muito obrigada. Jéssica, é um prazer grande. O que você precisar, e quem quiser alguma informação, tiver alguma dúvida, pode visitar o canal do YouTube. Você tem um canal? Tem um canal. Vou deixar o link do canal dela aqui na descrição. Tem todos os contatos do consultório. Isso, pode ficar à vontade que eu estou sempre à disposição para responder as perguntas. Aliás, vocês perceberam que a gente gosta de falar. A gente fala muito. Internet não para. Então tem o canal, visite. E eu agradeço a oportunidade de participar do seu. Vim trazer um pouquinho de informação, né? Porque é sempre bom a gente estar oferecendo informação de qualidade, né? Informações sem dúvida, né? Informações de quem a gente confia. Verdade. A Liliane é uma amiga da nossa família muito querida. Obrigada. Então eu fico muito feliz com a sua participação. Obrigada, Jéssica, pela oportunidade. Viu? Obrigada a você. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!